Deus abençoe todos quantos conseguiram chegar à casa de Deus. Nós não estamos aqui porque hoje é domingo, irmãos. Hoje é domingo e tem culto, nós estamos aqui, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Nós estamos aqui porque a nossa satisfação está em Deus, né? Diz assim, versículo 29. E ele, Jesus, disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Diga assim: andou sobre as águas para ir ter com Jesus. 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Amém. Tome seu assento, fique à vontade. Eu na verdade tinha trago já uma palavra para hoje, mas eu vou deixá-la para outra oportunidade, porque eu preciso que mais pessoas ouçam, né, o que Deus colocou no meu coração. E nós sabemos que tem alguns irmãos que não puderam, por força maior, estar entre nós, né? E eu preciso falar o que eu tenho para falar quando a maioria dos irmãos estejam aqui. Mas Deus colocou agora há pouco esse texto aqui no meu coração. Esse texto aqui nós o conhecemos muito bem. E o conhecemos porque se trata de um acontecimento que nos chama a atenção, né? Pelo fato de perceber nele, de imediato, que se trata de uma ação sobrenatural, né? que ela foi gerada, proveniente de um homem que decidiu neste momento utilizar-se da fé. E a fé é isso. A fé é o gateway, portal de acesso para o sobrenatural. Existe muitas coisas no mundo espiritual disponíveis, mas que só serão experimentadas, provadas, vividas por meio da fé. Só que para que isso aconteça de vez em quando, como foi aqui, é necessário que aquele que deverá usar a fé seja submetido, ou seja, provado por meio de alguma situação. Nós, eu e você, nós somos constantemente, diuturnamente, nós somos submetidos, ou seremos ainda submetidos a desafios, a provações, a testes. Os irmãos sabiam que Deus
que Deus nos prova? Sim ou não? Sim ou não? Os irmãos sabiam que Deus nos testa, que Ele, para que nós venhamos alcançar o que Ele tem para dar, primeiramente Ele resolve provar a nossa fé. E esses desafios, como foi Pedro aqui, esses testes, eles vêm tão somente para desafiar o nosso compromisso em querer servir a Deus com excelência. Porque existem muitas pessoas que elas não servem a Deus com excelência. Existem pessoas que, na verdade, Deus está só na boca delas, mas está muito, mas muito longe do seu coração. E quando alguém é submetido por alguns desafios, se conhece verdadeiramente onde Deus está na vida destas pessoas. E são nesses processos, desafios, irmãos, nesses testes que nós somos submetidos por Deus, que nós vamos tendo a nossa fé, pouco a pouco, sendo aperfeiçoada. Porque a vontade de Deus é essa, que você se aperfeiçoe. Da mesma forma, nós, quando temos as nossas crianças, nós queremos logo que ela cresça, porque da maneira que ela vai crescendo, ela vai assumindo responsabilidade e deixa de depender das outras pessoas, sim ou não? Porque um bebê hoje, ele depende da mãe para mamar, depende da mãe para se limpar, e aí por diante. Então, da mesma forma é Deus. Deus precisa que nós cresçamos na fé, porque assim fazendo, nós teremos mais autonomia no mundo espiritual. Diga para quem está do seu lado, diga assim: a sua fé de ontem. Não, irmão, mas você disse de fé sem fé. Como é que é possível, né? Diga assim: a sua fé de ontem, de quando você era novo convertido, precisa a cada dia crescer, se desenvolver e aprofundar. É necessário, é preciso. Jesus disse a Pedro, quando ele afundou, quando ele fracassou nesse teste de andar até Jesus por sobre as águas, Jesus falou para ele: homem de pequena, ele até tinha, mas o que ele tinha não era suficiente para o teste a qual ele foi submetido aqui. Diga assim: ele até tinha, mas o que ele tinha era pequena. Homem de pequena fé. Hoje, para o que você está vivendo, hoje,
Se Jesus fosse mensurar a sua fé, chegar assim para o Ádulo, o que Jesus diria? Ádulo, tu é um jovem de... Se Jesus dissesse hoje, para o momento que você está vivendo, para o tempo que você tem de crente, o que Jesus diria para você? Ou pegando aqui o gancho, você está sobre um teste, sendo provado. Jesus diria que a sua fé é pequena? Para o presente momento que você está vivendo, qual é o tamanho da sua fé? Homem de pequena fé, até tinha, mas era pequena, não o suficiente para poder experimentar daquilo que ele estava sendo submetido. Pedro, ele andou sobre as águas, sim ou não? Sim. O texto, versículo 29, diz: e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas, porém ele andou e afundou. E o versículo 30 diz a razão pelo qual ele afundou: porque ele sentiu o vento forte e começou a ir para o ponto máximo de Pedro sair do barco não era apenas andar sobre as águas, não era só para sair e andar, pois a Bíblia diz que ele andou. O ponto máximo ou o maior desafio aqui em questão era andar sobre as águas até Jesus. É isso ou não? Não era simplesmente sair para andar, era sair para andar em uma direção, que era andar até Jesus. Muitas pessoas têm saído, têm tomado uma decisão, largado uma vida que vivia tempos atrás, para viver esta vida pela fé em direção a Jesus. Sim ou não? Eu sou uma delas. Eu saí do ambiente, do mundo em que eu vivia, para ir ter com Jesus. O meu objetivo maior em ter deixado para trás o que eu deixei, não foi simplesmente andar sobre as águas, mas foi Jesus. Jesus me tirou de onde eu estava. E o que me fez, a mola propulsora que me fez isto, foi a fé. Só que Pedro falhou neste teste. E ele falha quando surge no caminho, neste processo de ir a Jesus. Ele falha porque algo que se levantou para desafiar, aqui está descrito como vento forte, para testar a sua fé.
E aqui Pedro falha no teste quando a sua fé não lhe permite chegar até Jesus. Diga assim: o lugar mais longe que a minha fé quer me levar é até Jesus. Se Pedro tivesse ou já tivesse uma fé firme, uma fé profunda, amadurecida, ele tinha vencido o desafio. Ele tinha vencido o vento forte. Ele não tinha afundado. O teste pelo qual ele tinha sido submetido, que se levantou à sua frente, se a sua fé já estivesse desenvolvida, ele tinha vencido aquele vento forte e tinha chegado até Jesus. Ouça isso: uma fé sem profundidade, ela é abalada, ela é movida por qualquer vento que sopra, ela não resiste a qualquer desafio, e quanto maior for o desafio, mais vai sobrepor a fé que Deus quer gerar dentro de nós. Os desafios nunca virão para diminuir a fé ou para fazer com que a fé naufrague. Pelo contrário, os desafios que nós vivemos nesta caminhada da fé para ir ter com Jesus, eles apenas desenvolvem, faz crescer esta fé que o próprio Deus quer que ela cresça em nós. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento, ou o firme alicerce. Ou seja, ela é parte que dá firmeza ao que está em processo de construção. Procurar servir a Deus, que é o que Deus quer que nós façamos, com excelência e compromisso, vai nos colocar diante de grandes desafios, irmãos, e testes, que para vencê-los é necessário saber quem realmente nós somos em Deus e o que realmente nós queremos em Deus. Senão facilmente nós vamos desistir da nossa caminhada do Senhor. Existem muitos que diante dos desafios e testes da fé, que era para estar aqui dentro conosco, cultuando, desistiram, desanimaram, abandonaram a Deus, porque não entenderam que o momento difícil que viveram era Deus querendo os levar mais longe nesta caminhada com Ele. É desse jeito. E Deus e o Senhor, de vez em quando, o interessante é isto, que estes desafios e testes da fé, muitas das vezes é o próprio Deus que nos leva até Ele. Em outras ocasiões, Deus permite que o inimigo de nossas almas nos leve a estes testes, como fez com Jó. Jó teve sua fé testada. Jesus teve sua fé testada pelo próprio Deus na tentação. Abraão teve sua fé testada por Deus também. E não será diferente em nossas vidas. Se nós queremos ir longe, mais longe, chegar até o objetivo maior da nossa fé, que é Cristo,
a gente precisa resistir e vencer os momentos difíceis do presente. Eu lembro-me que quando eu, a minha mãe e os meus irmãos éramos novos convertidos, novos conversos, nós passamos por alguns testes e desafios para servir a Deus. Nós morávamos um pouco distante, onde congregávamos, e nós íamos de bicicleta, atravessava uns 2 bairros para chegar até a igreja, e era cinco pessoas para 3 bicicletas, e a gente ia de 4 a 5 vezes para a igreja e outras atividades que tinha na igreja. Quantas foram as vezes nesse processo de ir para a igreja de bicicleta, ir e voltava tarde? Quantas foram as vezes que a nossa fé foi testada no caminho para casa? De ladrões que assaltavam-nos, roubavam-nos as nossas bicicletas, o dinheiro que tínhamos. Uma vez eu estava trabalhando de serviço no exército, minha mãe estava em casa com os meus irmãos, tinha uma visita, o missionário estava lá, e eu recebi a notícia que marginais entraram em casa, amarraram a minha mãe, meus irmãos, amarraram a visita, jogaram um lençol por cima e fizeram o arrastão lá em casa. Levaram tudo, das poucas coisas que nós tínhamos, que foram adquiridas com muito sacrifício, os ladrões levaram. Essas e tantas outras coisas que eu e você passamos, esses desafios e testes para servir a Deus, são para que possamos ter a nossa fé aperfeiçoada e firmada em Deus. Sabe por quê? Ouça isso. Para o que Deus quer fazer na sua vida e para onde Ele quer te levar, exigirá muito da qualidade e profundidade da fé que você tem hoje. O desenvolvimento da fé depende destes desafios. Por isso tem pessoas dentro da igreja que já estão há muito tempo, mas ainda não chegaram a lugar nenhum, porque a fé que eles têm hoje não lhes dá a capacidade de experimentar da grandeza que Deus tem no amanhã. E quando nós entendemos isso, que o que estamos passando hoje é apenas Deus nos forjando, nos tornando mais forte para aquilo que Ele tem para nós no amanhã. Se eu não tivesse entendido isto lá atrás, não tinha chegado aonde cheguei, e muitos de vocês aqui também, porque para o que Deus quer fazer em nossas vidas, depende muito da qualidade da fé que Ele está construindo em você hoje. Porque não vale a pena sair do barco para afundar. Tem que sair do barco com uma fé já estruturada para chegar até Jesus. Até Jesus. Até Jesus. Só eu e alguns aqui sabem do que passaram para chegar aonde chegaram, do que enfrentaram,
do que perderam, do que tiveram que renunciar. E muitas pessoas erram quando te julgam hoje. Elas não sabem que muitas das coisas que você tem hoje e que você conquistou em Deus hoje é resultado de uma fé que foi testada, forjada, desafiada, para que você chegasse onde você chegou e para que você tivesse o que você tem. Entendamos uma coisa: a gente precisa parar de sofrer com as críticas e acusações injustas. Eu sei que não é fácil não sofrer com isso, mas entenda que ninguém vai entender a sua colheita hoje, porque não passaram os testes de fé que você venceu. Hoje, algumas pessoas têm até um casamento, casaram. Casar é bênção de Deus, irmãos. Eu nunca imaginei que eu casaria, porque a vida que eu vivia antes era para me ter morrido menor de idade. Ter uma família abençoada, ter filhos, ter emprego, uma profissão, um trabalho, ter um carro, uma moto, uma bicicleta, ter uma casa, mesmo que não seja uma mansão, mas é sua. Você construiu com muita luta, com muito sacrifício. Ter um campo, um ministério, um bom nome, um caráter. E muitos dos que te criticam não sabem quão árduo, difícil, desgastante, sofredor, desafiador foi o processo da semeadura, da plantação, para que você tivesse em Deus o que você tem. Então podem falar o que quiserem falar, pode criticar o quanto quiserem criticar, só você sabe as marcas das guerras que você traz do passado e você não afundou. A sua fé foi provada, testada e você venceu. E o que você vive hoje não diz respeito a ninguém, só o Deus que você foi fiel. Aleluia! Para entender isso tem que ser maduro, irmãos. Eu não sei os irmãos, não sei o pastor Nogueira, o Isaías, Cleito, Rony, Edson, mas tudo que eu tenho hoje, ou melhor, até hoje, é apenas colheita de tudo que eu já plantei em Deus. Tudo que você tem hoje é apenas semeadura daquilo que nasceu hoje. Quando você tem motivo para desistir lá atrás, para dar ouvidos a quem não deve dar ouvidos, e você permanece firme em Deus, Deus te faz colher daquilo que Ele tem para você. Diga assim: tudo que eu tenho hoje é fruto do que eu semeei lá atrás. E tem mais de Deus para a sua vida, irmãos. Tem mais de Deus. Aleluias. Aleluias.
Glória a Deus. Se você hoje está tendo a sua fé provada, lembre-se que a semeadura de hoje, em não desistir hoje, é a plantação do amanhã. Se você desistir hoje, abrir mão disto hoje, se você afundar hoje, não terá o que colher amanhã. Hoje pode até estar difícil, mas é para um bem maior, a sua fé. Para quem está no processo de semeadura ainda, a minha palavra é esta, eu encerro. Seja forte. Levanta a mão direita para o alto. Toque os seus ombros assim. Diga assim: aguenta mais. Seja forte. Suporta. Suporta. Não desfaleça e resista ao cansaço, vença o desânimo. Eu sei que é difícil, como Pedro, ter que andar até Jesus com o vento forte soprando, é difícil, causa desânimo, cansaço, mas não dê ouvidos ao vento forte, não dê ouvido às críticas, os que estão falando. Se fortaleça no Senhor, pois o êxito da sua colheita depende muito de você. Não desistir hoje nesse processo desafiador. Desafiador. Fique de pé comigo. Aleluias. Glória a Deus. Para o que você está vivendo, com uma fé não pequena, mas com uma fé suficiente que você precisa ter para administrar um momento. Para o que você está vivendo hoje. Não sei o que aconteceu, o que está acontecendo. Você vai dizer para você mesmo, com uma fé já amadurecida: feche seus olhos. Aleluia. Talvez, feche seus olhos, talvez, assim como Pedro, que para viver o que você está vivendo, tantos outros já tinham afundado. E se você não afundou, é porque esta fé está começando a fazer a diferença na sua vida. Porque o que para você está vivendo, tantos outros já tinham afundado, e você não. Você está aí. Você não é melhor do que ninguém, você apenas está entendendo que o desafio é só a ponta do iceberg daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Feche seus olhos e diga assim: vento forte,
Diga assim: vento forte. Diga: vento forte. Se tu acha que eu vou afundar, tu está enganado. Diga assim: a fé que existe em mim, ela me dará forças para resistir e vencer este momento. Bata no peito e diga assim: eu vou vencer. Você vai vencer, irmãos. Você vai conseguir neste teste que você fora submetido. Muitos querem até ver os seus artelhos, joelhos, querem ver você afundando, mas não irão se alegrar, porque você vai vencer. Você não vai afundar neste teste, você vai sair vitorioso, vitoriosa em nome de Jesus Cristo. Não vai ser dessa vez. Não foi das vezes passadas e não será dessa vez que você vai abrir mão, que você vai desistir. Aleluias. Glória a Deus. Abraça alguém do seu lado aí. Você que está pertinho da família, abraça alguém. Abraça alguém. E diga assim para essa pessoa: eu tenho certeza, sem medo de errar, assim como 1 mais 1 é 2, que se você passar neste teste, o que Deus tem para você, o que Deus tem para você, já está a caminho, já está a caminho. Eu profetizo sobre a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome o seu assento, dá os avisos finais.